Tem gente que pensa que só porque tem dinheiro pode fazer o que bem entender e nada vai acontecer com essa pessoa. Só que não é bem assim que funciona, não. Principalmente numa democracia. Tudo que sobe, depois desce, tá? Toda ação tem uma reação. E se essa ação for grave, a reação também tem que ser proporcional. E pode demorar, mas ela vem. No caso que eu vou comentar aqui nesse vídeo, essa reação demorou 5 anos, mas ela veio. Você se lembra do Luciano Hang, né? Aquele velho daquela loja, que eu não vou falar o nome, porque mesmo quando a gente fala o nome da loja, naquele apelidinho engraçado que deram para ele, a gente está fazendo propaganda para ele e ele adora. E aqui ele não vai ter propaganda de graça, não. Mas você sabe de quem que eu estou falando, né? Pois é, o Luciano Hang foi condenado a pagar uma fortuna porque tentou obrigar os funcionários dele a votar no Bolsonaro. Isso foi em 2018, a primeira eleição que o Bolsonaro disputou. Agora só que chegou a consequência, e eu vou falar sobre isso com você. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador geral da República. Estou aqui só esperando você dar aquela dedada no like para engajar comigo, para fazer esse vídeo viralizar, espalhar para um monte de gente, porque esse tipo de informação é muito importante para formar cidadania mesmo, para a gente saber quais são os nossos direitos. Então bora lá, vai. Seguinte, há mais de 100 anos existia no Brasil um negócio chamado voto de cabresto. Sabe o que é isso? É o seguinte, os coronéis, os velhos coronéis fazendeiros, eles mandavam os funcionários votar nos candidatos que eles queriam. Inclusive, eles iam na sessão eleitoral, ficavam assistindo ali, ó, acompanhando o voto dos funcionários, para ter certeza que eles estavam mesmo votando no cara que eles quisessem. Pois é, isso ó, ficou para trás há muito tempo. A justiça eleitoral surgiu, a democracia evoluiu, o país entrou no século XXI e isso não existe mais. Mas o Luciano Hang, talvez ele ache que ele ainda é um coronel lá do início do século retrasado ou do século passado, né? Só que ele está descobrindo da pior maneira que não é não. Ele acabou de ser condenado pela Justiça do Trabalho e vai ter que pagar 85 milhões de reais porque ele tentou forçar os funcionários dele, são mais de 15 mil funcionários, a votar no Bolsonaro. O processo foi aberto ainda na campanha eleitoral de 2018 pelo Ministério Público do Trabalho. Durante a campanha, a Justiça, inclusive, emitiu uma liminar determinando que ele parasse de fazer as coisas que ele estava fazendo, de tão absurdas, descaradas que eram as atitudes dele, para tentar forçar os funcionários a votar no candidato dele. Você se lembra, nas eleições de 2018, o segundo turno foi disputado entre o Fernando Haddad e o Jair Bolsonaro. O que o Luciano Hang fazia? Ele organizava reuniões com os funcionários, dizendo que o Brasil ia acabar, que o comunismo ia destruir tudo se o Haddad vencesse, e dizia inclusive que as lojas dele iam fechar. Ele ameaçava os funcionários com a perda de emprego se o candidato que ele gostava não ganhasse as eleições. Entre as coisas que ele fez, ele organizou uma pesquisa eleitoral. Sabe como é que era? Criou um programinha de computador e as pessoas que estavam trabalhando ali no seu próprio terminal de computador, logadas, né, com o seu login, com a sua senha, tinham que votar num candidato a presidente nesse sisteminha. Ele dizia que era uma pesquisa eleitoral. Só que, poxa, eu estou logado com o meu nome no computador, a empresa vai saber exatamente em quem eu votei. Que tipo de pesquisa é essa? Vamos esquecer que o voto é secreto, né? Que ninguém é obrigado a dizer em quem vai votar. Então é óbvio que dava para ele saber o voto de cada um e ele podia inclusive tomar providências contra aquelas pessoas que votassem no candidato que não era o dele. Não precisa ir longe para dizer o quanto isso é errado e em quantos níveis isso é um absurdo, né? Você imagina o que podia acontecer com quem não obedecesse. Imagina a seguinte situação: o patrão chama para uma reunião onde ele vai fazer campanha eleitoral, tentar fazer uma lavagem cerebral em você. Você não é obrigado a ir. Por lei, você não é obrigado a ir. Mas imagina que você não vai. O que pode acontecer com você nessa empresa? Agora, imagina um funcionário mais humilde, que não é muito informado sobre os seus direitos, que não entende muito bem o que ele pode, o que ele não pode fazer. Ele ouve lá do patrão dizendo: olha, você vai perder teu emprego, ó, você quer crescer na empresa, você não vai crescer mais, tá? Porque a empresa vai fechar as portas, você vai para a rua. O que esse funcionário pensa? Ai, meu Deus do céu, vou ter que votar nesse candidato, senão perco o meu emprego, perco o meu sustento. E agora ele está pagando o preço. Os próprios funcionários na época denunciaram, alguns, né? Denunciaram de forma anônima, claro que ninguém queria represália. Eu vou ler aqui 2 trechos de denúncias. Olha só.
Estamos sendo coagidos a votar no Bolsonaro através de vídeo do proprietário da loja tal, não vou falar o nome, não adianta insistir, o senhor Luciano Hang. A maioria dos trabalhadores não concorda com os atos, mas ficam calados para não perder o emprego. Ó, outra denúncia aqui. O Hang reuniu centenas de funcionários no saguão da loja e por 38 minutos fez uma verdadeira lavagem cerebral nos colaboradores, com ameaças diretas de fechamento de lojas caso o seu candidato perca as eleições. Outra coisa que ele fez, ele publicou vídeo nas redes sociais e encaminhava esse material para os funcionários. Inclusive no vídeo ele se dirige diretamente aos 15 mil funcionários que existiam na época. Ele falava assim, coisas do tipo: não vote nos comunistas, nos socialistas que destruíram esse país. Nós somos hoje fruto dos votos errados que nós demos no passado. Nós não podemos errar. Conto com cada um de vocês, dia 7 de outubro, vote no 17, que era o número do Bolsonaro na época. Bolsonaro, para nós mudarmos o Brasil. Obrigado. Conto com cada um de vocês. Olha se isso não é uma ameaça. Fala a verdade, vindo do patrão. O Brasil ainda é uma democracia. E na democracia, isso não pode. Voto de cabresto ficou para trás faz muito tempo. E agora o seu Luciano Hang vai ter que pagar 85 milhões de reais. E ó, se eu fosse ele, ainda ficava grato, tá? Porque o Ministério Público do Trabalho queria muito mais, queria 100 milhões de reais. Então, saiu barato para ele, economizou 15 milhões, teve um descontão dado pela Justiça. Um descontão de 15% que, se bobear, os produtos das lojas dele não tiveram. É claro que ele se manifestou. E o que ele respondeu? O que era esperado que ele ia responder. Imagina, eu estou sendo perseguido, o empresário está sendo colocado como um bandido, isso é questão ideológica do juiz, o juiz está me perseguindo, eu não fiz nada de errado, foram feitas perícias na época que não comprovaram nada, etc e tal. E claro, também disse que vai recorrer. Ele vai ter que pagar os 85 milhões agora? Não, a sentença diz que quando for transitado em julgado, ele tem 15 dias para pagar os 85 milhões. Significa que agora ele vai recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância da Justiça do Trabalho, e vai tentar reverter essa decisão. Eu espero sinceramente que não reverta, porque se isso acontecer, a gente abre um precedente gigantesco para todos os patrões desse Brasil tentarem enfiar a goela abaixo dos funcionários a preferência política deles. Isso é muito errado em muitos níveis, como eu falei. Em 2018 a coisa já era feia no Brasil. Foram 200 denúncias no Brasil inteiro de patrões que fizeram a mesma coisa. Só que isso aí não era nada perto do que aconteceu em 2022, tá? Os empresários perderam a vergonha de vez e passaram a fazer isso descaradamente. Vários casos foram divulgados pela imprensa. Teve patrão que ameaçava diretamente demitir o funcionário que não votasse com ele. Teve patrão que prometeu dinheiro, ou seja, compra de voto. Prometia R$ 200 de bônus se o cara votasse no candidato dele, que era o Bolsonaro. Né? Foram 3.505 denúncias em 2022, 17 vezes mais do que o número de denúncias de 2018. Alguns desses patrões, inclusive, já foram multados, já tiveram que pedir desculpas, outros não, outros ainda estão esperando para chegar o resultado do que fizeram. Mas pode esperar, viu? Pode esperar, porque o resultado da justiça pode demorar, a gente sabe que é demorado mesmo a justiça no Brasil, mas ele vem, tá? O grosso ainda vai entrar para essas pessoas. O Brasil não é país de banana, não.